Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações para vocês do Mercadão da Bola do Tricolor. E vamos ver aí tudo sobre o jogo de amanhã, né, entre São Paulo e Flamengo pela FC Series. Então trago essas e outras notícias para vocês. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Preciso te contar que o Boca Juniors está de olho em um zagueiro do São Paulo. Eu me refiro a Alan Franco, que demorou para engrenar no tricolor, mas depois da chegada do Zubeldia se transformou em titular absoluto no São Paulo. Informação sobre o interesse do Boca é do site El Craque Deportivo. Antes de gravar o vídeo, sondei uma pessoa do São Paulo para saber sobre a possibilidade de oferta, sondagem, em que pé está essa história. E essa pessoa assegurou que ninguém do Boca procurou o São Paulo até esse momento para falar sobre o Alan Franco. E o São Paulo também não tem a intenção de se desfazer do zagueiro argentino, que é homem de confiança do Zubeldia. Só para complementar o noticiário do São Paulo, o tricolor decidiu mandar atletas de volta para o Brasil para a estreia contra o Botafogo de Ribeirão Preto, jogo do Campeonato Paulista marcado para a próxima segunda-feira. Goleiro Rafael, lateral direito Moreira, os zagueiros Arboleda, Sabino e Ferranese, os meio-campistas Bobadilha, Santilong e Rodriguinho, além dos atacantes Henrique e William, estão embarcando de volta ao Brasil para disputar essa partida do Campeonato Paulista. Será o primeiro jogo do São Paulo, que acabou ficando de fora da rodada de abertura por conta de compromissos lá nos Estados Unidos. O São Paulo enfrentaria a Inter de Limeira. Esse jogo foi adiado para fevereiro. Bom, tem uma turma voltando, não é isso, Arnaldo? Voltam 10 jogadores na noite dessa sexta-feira. Deixa eu ver se eu não vou esquecer nenhum, com o dedo. Rafael, goleiro, aí já tem uma questão, um sinal. Ferrarese, Arboleda, Sabino, Moreira, Santilongo, Bobadilha, Henrique, o William e Rodriguinho. Então não dá nenhum time inteiro, são 10. Tem um goleiro, falta um. Para jogar contra o Botafogo, que vai vir da Copinha. O 11º jogador e o banco inteiro para o jogo do Botafogo. Então, o primeiro jogo do Botafogo, segunda-feira à noite, que vai ser dirigido o time pelo Max Cubeiras. O Zubeldia fica nos Estados Unidos, assim como os principais jogadores. O time da Copinha se classificou nos pênaltis para as quartas de final. Joga contra o Cruzeiro no sábado à noite em Jaú, quando o time, esses 10 estarão chegando ao Brasil. Treininho domingo, certo? E segunda-feira, Ribeirão Preto. 3h30 de carro. 3h30. Ah, mas e se o time da Copinha continuar vencendo e for a semifinal do torneio? A semifinal está marcada para terça-feira. Nossa. Os caras jogariam sábado contra o Cruzeiro, segunda contra o Botafogo, terça semifinal da Copinha. Os principais da Copinha. Esse seria o time. Então, vamos lá. O Santos estreou com a base titular, com o Caixinha, ganhou. O Corinthians colocou o time reserva inteiro. O Palmeiras colocou garotos e reservas. O São Paulo, eu não consigo definir qual que é o time do São Paulo. Tem um goleiro titular. E se você pegar a lista dos 10, você percebe que o critério foi a defesa ser mais experiente e sólida. Uhum. Então você tem Rafael, Arboleda, Ferrarese, Sabino. Você tem ali na meio para frente, só moleque. Os dois volantes são os gringos, Longo e Bobadilha, que não estavam jogando muito. E o resto só moleque. Uhum. Tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil. Então é mais ou menos... E aí você consegue, com essa lista de 10, imaginar o que vai ser o São Paulo contra o Flamengo. Antes, no domingo. Aí vai ser um São Paulo forte. Né? Fora o goleiro, vai ser o Jandrei. Então o Jandrei vai ser a cara do Tirone. Vai ser o Jandrei. Ficaram lá todos do meio para frente, os principais. Luciano, Oscar, Lucas, Caleri, Ferreirinha, né? Tá tudo lá. Pablo, Alisson, Luiz Gustavo. E se ficaram, a tendência é a gente ver Oscar e Lucas pela primeira vez, talvez, juntos, né? Exatamente, desde o começo. Desde o começo. Né? E ainda ficar, como eu falei, um terço, a delegação São Paulo tinha 30, voltam 10, ficam 20. Então o São Paulo tem um time e tem reserva para trocar, para fazer uma pré-temporada completa. Esses 20 farão uma pré-temporada completa. Esses 10 que voltaram vão ter uma pré-temporada incompleta, porque jogar em Ribeirão valendo 3 pontos tal, é outra conversa, né? Então essa é a divisão. Não sei se deu para explicar, meio confuso. Ah, mas faz sentido, né?
Acho que era a única alternativa depois que o São Paulo topou manter a pré-temporada e jogar 24 horas Até depois porque contra o o Botafogo. Botafogo perdeu, né, do Guarani. Perdeu do Guarani. Eu só acho que, como diria o âncora, marca um jogo treino domingo que tá pouco, né? Domingo tá, não tem nada, pô. Pois é, marca um joguinho ali. É que os caras da Copinha, a gente fica falando da projeção, os caras da Copinha já vêm jogando 48 horas, né? É assim a Copa São Paulo. Sim, é Sim. assim. Não. Agora, o que seria mais legal, Vessa, mais importante? Os titulares virem para cá e jogar contra o Botafogo à Vera ou serem testados contra o Flamengo? Eu tenho essa dúvida, sinceramente. Eu vou manter minha visão, que é elogiar o duelo com o Cruzeiro, o duelo contra um time forte. Então eu vou manter minha mesma visão. Acho que pegar o Flamengo numa pré-temporada, por mais que o Flamengo também vai fazer suas trocas e tudo mais, vai ser muito interessante. Acho que vai poder ter a primeira vez, talvez, de Lucas com o Oscar e ali com o Calério, com o Luciano e tudo mais. É possível fazer o primeiro teste, né? Para ver se eles se viram juntos bem. E primeiro jogo do Paulista, você, entre aspas, tenta rifar ou ao menos trazer um ponto lá de Ribeirão e aí volta e vê o que faz com todo mundo e prepara o time depois na volta de todo mundo. Eu não desgosto da ideia da Florida Cup, já do FC Series, enfim. E eu acho que eu compreendi. Tentar manter lá a base, dar um pouquinho de entrosamento, fazer os primeiros testes do Oscar com os demais e ver o que acontece na volta. Falar, vê lá o que vocês conseguem em Ribeirão. O que deu, conseguiu um empate lá, tá bom. E a gente retoma todo mundo junto no CT a partir do meio de semana. Acho que talvez a ideia seria essa, eu não desgosto, não. O que você acha, hein, Bárbara? Não, como eu falei, eu acho que faz sentido, né? Tanto para dar essa rodagem aí no elenco e fazer esses dois grupos aí, deixar a parte mais importante, entre aspas, na competição, que joga com times, né? Também com uma qualidade muito boa, Flamengo, enfim, jogou com o Cruzeiro. E aqui o Paulistão é um campeonato de preparação, né? Vamos se dizer assim. Então, mandar aí a parte defensiva para São Paulo, acho que faz total sentido. Dar oportunidade para os meninos também da Copinha. É lógico que eles estão jogando também em paralelo à Copa São Paulo. Tá um pouco mais desgastado, mas eu acho que também é uma oportunidade. Sem dúvida. E pensando também que são garotos, tem velocidade, Aguenta qualidade, aguenta, né, o tranco ali e vai querer mostrar serviço, com certeza, independente se o Zubeldia está em Orlando ou aqui. Então, é uma oportunidade. Eu acho importante e eu acho que faz total sentido trazer a parte defensiva para cá, a parte defensiva, né, para cá e deixar a parte ofensiva lá, né, os titulares que precisam ter esse contato ainda até para testar, né, contra um Flamengo aí que a gente sabe que tem qualidade absurda e para o São Paulo vai ser muito bom. Agora, essa turma, essa divisão, Arnaldo, dá pistas do que pode ser o time principal do São Paulo? Bom, Lucas e Oscar ficaram lá. Esses certamente serão titulares. Caleri, Luciano. Mas tem mais pistas sobre quem vem, quem não vem, quem fica? Acho que dá pistas. Talvez ali a armadilha seja a presença do goleiro titular no time do Paulista. Até acho que para dar um pouco de... Porque vamos pensar, nós quatro aqui, nós estamos lá na Florida Cup. Fazendo a pré-temporada, treinando, indo na NBA, na Universal, jogando contra o Cruzeiro. Vocês, Bárbara e Vessone, vocês voltam para São Paulo. Para São Paulo, porque vão para o Pinguim, segunda-feira tem o Botafogo Ribeirão, estreia do Paulista. Tirone e Arnaldo ficam. Então. Não é é uma sensação... Se você não mistura um pouco isso, se você já desde já, você fala só vão os reservas para o Paulista e você já desde o início, você já faz já é desagradável, eu acho, e você já faz uma segmentação. O que eu compreendi dessa lista é que tendo o Rafael e esses três defensores que ora são titulares, ora são reservas, Ferrarese, Arboleda, Sabino, ele dá uma maquiada nas pistas. Sim.
E também dá uma motivada. O Rafael está indo goleiro titular. Deve ser o capitão do time, imagino, ou o Arboleda contra o Botafogo. Enfim, ele dá uma maquiada. Mas eu acho que a pista do time titular, ela só vai ter um sinal depois do jogo contra o Flamengo. Se os 4 vão jogar juntos. Porque, na verdade, a defesa do São Paulo, como a Bárbara falou, é o que menos importa. Até porque agora contratou o Enzo Dias no lateral. Então, eu acho que os zagueiros do São Paulo, os 5 são no mesmo nível. Os laterais ali também, no sentido não farto, mas escasso. Mas, sei lá, Igor Vinícius e Enzo Dias, acho que são os laterais do São Paulo hoje. Do meio campo para frente eu tenho uma grande dúvida. Porque os volantes voltaram de lesões complicadas. O Pablo e o Alisson. Deu para ver contra o Cruzeiro, como eles penaram. Hoje são Quem é titular hoje? O Luiz Gustavo ou o Pablo? Acho que é o Luiz Gustavo, ainda. O Alisson ou o Marcos Antônio. E aí, a partir desses 2 volantes, os outros 4. Se vão ser os 4 juntos, se vai jogar um ponta, se vai... Então, as pistas, na verdade, do time titular não tem. A pista real é do time que vai jogar contra o Botafogo. O time que joga contra o Flamengo a gente não sabe ainda. Se ele vai começar com os 4 juntos, se ele vai... Entendeu? Aliás, do Botafogo dá pra cravar que vai ser o 3-5-2, né? Se tá vindo os 3... É que o Ferrares tem jogado como lateral, né? Esquece, verdade. Eu acho que não, sabe? Pode ser. A zaga tá formada contra o Botafogo. Rafael, Ferrares, Arboleda, Sabino e Moreira. Isso a gente já sabe. Agora, desse time que vai jogar domingo... Flamengo? Contra o Flamengo, tem o Lucas e tem o Oscar. Não me parece fazer sentido você ter 2 jogos inteiros e não colocar os 2 para atuarem juntos. É hora de... provável que eles joguem juntos. Claro. Mesmo certo? que eles tenham, um deles ter que sair cedo por conta de ainda não estar bem fisicamente. 45 minutos. Senão, que os seja. caras vão estar juntos, ficaram para uma pré-temporada inteira e nunca vão jogar junto na pré-temporada. Não parece fazer sentido. Esses 2 devem jogar. Eu imagino que ele até comece com os 4, não só com os 2. Eu imagino, eu não tenho, né? Comece 45 minutos para ver como funcionam os 4 juntos. Agora, Bárbara, eu sempre falo que, assim, uma coisa é você fazer um jogo treino lá no CT, com todo mundo de uniforme de treino, tarará, seja com quem for, se for 20-20, tanto Que não faz. é chamado de amistoso, é jogo treino. Que é né? jogo treino. Jogo treino. Outra coisa é, uniforme, São Paulo e Flamengo. São Paulo e Cruzeiro, como foi São Paulo e Cruzeiro. 5 canais transmitindo. Todo mundo transmitindo, tal. O jogo contra o Cruzeiro foi pegado, foi um jogo... Não Menos o teve Fagner, nem cara tava de tranquilo. amistoso. O meu dia ficou bem bravo, né? Aí, o São Paulo vai com um time meio capenga, metade de jogador, só 15, com enfrentar o Flamengo, que é forte. Terminou também a temporada bem. Contra o Cruzeiro não teve não respingou nada, empatou, tá tudo legal e tal. Esse jogo tem seus riscos. Sim. Tem. Sei lá, o Cruzeiro vai lá e o Flamengo vai lá dar uma amassada no São Paulo. Né? Pô, o São Paulo aí com todo mundo, com o Lucas, com os caras, tomam uma sova dessa. É meio traiçoeiro, não é não? Ah, sim. Como eu falei, né? Da importância dos principais titulares, né, da parte ofensiva aí, do São Paulo ter ficado em Orlando. Porque vai enfrentar um time forte, que é o Flamengo, que vem aí, né, de uma qualidade absurda há um bom tempo, né, que inclusive o Palmeiras era o único que tinha embate ali de frente nesses últimos anos. Então, para o São Paulo é importante esse jogo, né? É importante para ver como estão, né? Medir, né? Para medir como é que está o time, como que vai performar a qualidade, né, de alguns jogadores, como vai se sair o Lucas com o Oscar, que vocês estão falando, né? Então, assim... Eu acho que é um jogo muito importante. Esse jogo do final de semana, para mim, ele tem 3 temores, cada um com o seu. Jogadores, não jogar. Os caras vão querer jogar. Você quer jogar contra o Flamengo. Diretoria, tomar um vareio, que pega mal, vem exceção. E comissão técnica, machucar alguém. Esses são os 3, cada um tem o seu temor. Para os 2 times. Para os 2 times. Queria que você falasse um pouquinho, porque você não esteve aqui durante essa semana, né? Sobre o jogo que você viu um pouquinho ali na quarta-feira, resumidamente, o que você achou e o que você acha que o Zubeldia vai continuar fazendo agora contra o Flamengo. Então, o jogo contra o Cruzeiro foi um jogo em que o resultado ficou em segundo plano, pelo menos por parte do São Paulo. O São Paulo entrou em campo com um time misto nas 2 etapas, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. E foi interessante de ver o comportamento da equipe, mesmo sem entrosamento. É um time que não está acostumado a jogar junto, alguns titulares com alguns reservas.
contra um Cruzeiro muito forte, verdade, ainda em reformulação, ainda falta entrosamento também, mas era um Cruzeiro com o Dudu, com o Gabigol, com os grandes nomes contratados para essa temporada, e o São Paulo conseguiu ali fazer um jogo equilibrado. Foi uma partida em que o São Paulo passou uma primeira boa impressão, apesar de alguns vacilos, como o gol sofrido logo aos 30 segundos de jogo, uma falta de atenção que não pode acontecer. Para a partida contra o Flamengo, talvez o Zubeldia tenha um plano um pouco diferente, porque vai ser o último teste antes do São Paulo voltar ao Brasil e começar aos seus compromissos oficiais. Então talvez seja a oportunidade do Zubeldia já testar uma formação que na cabeça dele seja a formação ideal. Os jogadores que voltaram ao Brasil agora antecipadamente, nenhum deles ali pode ser considerado, tirando o goleiro Rafael, o Arboleda também, mas o Arboleda na reta final da temporada também perdeu um pouco espaço, são os únicos 2 titulares que voltaram antes. Todo o resto são jogadores que ora são titulares, ora são reservas, então a maioria dos titulares ficarão para enfrentar o Flamengo nos Estados Unidos. Então o São Paulo pode ter uma equipe 90%, digamos assim, ideal para enfrentar o time carioca. Então é isso aí, pessoal. Vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. Então o Tricolor entra em campo amanhã contra o Flamengo pela FC Series. Alguns jogadores já retornaram, né, pessoal, ao Brasil, como o goleiro Rafael, os zagueiros Arboleda, Ferrarese e Sabino, o lateral direito Moreira, os volantes Bobadilha e Santiago Longo, o meia Rodriguinho e os atacantes William Gomes e Henrique Carmo. Então esses jogadores que voltou, né, pessoal, provavelmente vai entrar em campo na segunda-feira contra o Botafogo de São Paulo, na estreia do Tricolor no Campeonato Paulista. E o restante vai jogar amanhã, né, pessoal, contra o Flamengo. É um jogo que o Zubeldia deve utilizar os titulares, né, pessoal, que ele acha, a não ser o Rafael, né, pessoal, que voltou para o Brasil. Então deve jogar aí o Caleri, né, galera, o Lucas Moura, o Oscar. A dúvida que fica, né, pessoal, se ele vai entrar com o quarteto junto com o Luciano, ou vai entrar o Ferreirinha, né, pessoal? O Luciano ficar na reserva. Acho que ele poderia utilizar o Ferreirinha de um lado, né, pessoal? O Oscar no meio, o Lucas de outro lado e o Caleri de centroavante. Mas alguns comentaristas vêm falando que ele pode testar o quarteto, né, galera? Com o Oscar, o Luciano, o Lucas Moura e o Caleri. Eu não acho muito bom esse time, né, pessoal? Até porque o Oscar e o Luciano são jogadores meio lentos, né, galera? Então, se ele for utilizar o quarteto, possivelmente ele vai jogar com o Oscar de um lado, o Lucas de outro, o Luciano no meio, o Caleri de centroavante. O Oscar, pelo que eu vi, né, pessoal, no primeiro jogo dele contra o Cruzeiro, ainda ele está bem fora de ritmo de jogo e é um jogador mais lento, né, pessoal? Então não faz muito sentido colocar ele pelas pontas, até porque fica um time mais lento. Então não é possível, né, galera? O Zubeldia pediu um meio-campista, ele chegou. Agora só falta ele colocar o Oscar pelas beiradas, né, galera? Então vamos ver como que deve ser a escalação do São Paulo para esse jogo de amanhã contra o Flamengo. E na minha opinião, né, pessoal, o Zubeldia já vem pressionado desde o ano passado. Ele demorou muito para mexer, né, pessoal? Escalou muito mal o time no fim do ano passado. E se ele continuar insistindo, né, galera? Eu acho que com o Luciano ali no meio, jogando o Oscar pelas beiradas, sendo que o Oscar veio para jogar no meio, né, pessoal? Não faz muito sentido. Ele já corre o risco de demissão já no Campeonato Paulista. Acho que já que ele gosta tanto do Luciano, né, pessoal? Ele poderia testar o Luciano de centroavante quando o Caleri não poder jogar. E ele já pediu, né, pessoal, entre 3 a 4 reforços para os dirigentes. Mas acho difícil, né, galera, chegar algum jogador agora nesse começo de temporada, a não ser um lateral direito, né, galera? Até porque o Rafinha já saiu. O São Paulo tem o Igor Vinícius, né, e o Moreira no momento. Mas o Moreira a gente já sabe, né, galera? É praticamente de vidro, joga 2 jogos, depois fica 2 meses fora. Então o São Paulo tenta aí trazer um lateral direito, né? Queria o Natanael do Coritiba, mas o jogador fechou com o Atlético Mineiro. O Lucas Rosa do Valladolid, o São Paulo queria por empréstimo, né? Mas o clube só quer vender. O Ferrarese fez um bom jogo, né, pessoal? Contra o Cruzeiro, improvisado ali na lateral direita. Então se o São Paulo vê, né, pessoal, que ele pode jogar ali, é capaz de São Paulo tentar buscar um lateral apenas no meio do ano. O Zubeldia também queria um atacante, nem um centroavante. Mas eu acho difícil, né, galera? Mesmo com a saída do Ayrton Rato, o São Paulo já está com bastante jogadores ali pelas beiradas. Tem o Lucas, tem o Eric, tem o William Gomes, tem o Ferreirinha. Então, de centroavante, o Tricolor conta com o Caleri, né, galera? Com o André Silva.
O Rian Francisco também deve subir para o profissional após a copinha. E tem o Luciano também, né, pessoal, que poderia ser testado ali de centroavante. Até porque ele faz bastante gols, né, galera? Então, não faz muito sentido ele ficar ali no meio campo. Poderia testar ele mais para frente. E o volante Jackson Mendes, né, pessoal? Enfim, rescindiu com o São Paulo. Então, mais uma saída aí confirmada. E foi muito importante, né? Até porque o São Paulo já calcula que essas várias saídas que teve no elenco, o Tricolor já deve ter um alívio, né, na sua folha de pagamento de quase 2 milhões de reais por mês. E é muito importante, né, pessoal? Até porque o São Paulo quer cumprir a meta até o fim do ano de fechar com um superávit de mais de 44 milhões de reais. Vamos ver se se confirma, né, pessoal? Porque ano passado o São Paulo também não investiu muito e mesmo assim ficou com grande prejuízo, né, um dos maiores da sua história. O São Paulo espera com esse fundo de investimento quitar suas dívidas bancárias, né, galera? E assim diminuir os juros em quase 50% e assim ter um fôlego financeiro, né, pessoal? O São Paulo também espera fechar com o empresário grego Ângelos Marinakis para suas categorias de base, né, pessoal? O empresário pretende investir mais de 600 milhões de reais na base do Tricolor e assim o São Paulo tem a melhor base do Brasil nos próximos anos. E o São Paulo então entra em campo amanhã, né, pessoal, contra o Flamengo pela EFC Series. Depois já estreia no Campeonato Paulista, né, pessoal, na segunda-feira contra o Botafogo de São Paulo. Depois joga em casa, né, contra o Guarani. Depois já tem um clássico pela frente, né, pessoal, contra o Corinthians jogando em casa. Depois joga contra a Portuguesa fora de casa. Então essa é a sequência do Tricolor, né, pessoal, nos próximos dias. Então é isso aí, pessoal. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima.